Gente boa, aqui a gente começa a ver a segunda parte de tipos de reação. E o que interessa para mim aqui é justamente a análise ou decomposição, que ocorre quando um único reagente, está aqui a B, forma dois ou mais produtos, A mais B. Ele decompõe, ele separa. Pô, professor, mas antes adicionava, juntava, agora separa isso? Síntese ou adição é o contrário de análise ou decomposição. Enquanto para cá eu estou decompondo a substância composta, e eu vou ter como formação de produto duas substâncias simples, ou uma simples, uma composta, ou duas compostas. Aqui os exemplos, ó, duas compostas, duas simples, uma composta e uma simples. Agora, a substância que está se decompondo, ela sempre vai ser composta. E lembrando, análise ou decomposição é o contrário de síntese ou adição. Se eu for para lá, eu estou classificando a reação como uma reação de síntese ou adição daqui para cá, porque eu tenho duas e produzo uma. Tá vendo aqui, ó? Duas e produzo uma. Duas e produzo uma. Daqui para cá, duas e produzo uma. Agora, a reação direta, que é a reação da esquerda para a direita, ela é de análise ou decomposição. Perfeito? Então, o que interessa? Decomposição do bromato de potássio. 2 mols de bromato de potássio. E por que a bromato? Lembra? ClO3, IO3, BrO3. Lembra do ânion monovalente do grupo 7A? Ou, se você não quiser decorar, jogo da velha nesse sal. Esse cara vale -2, esse mais 1. Aqui vai dar mais 5. Bromo mais 5 é ato. Ico vira ato. Então, bromato. Esse bromato de potássio, por decomposição, ele produz o brometo de potássio, que é um sal não oxigenado. Esse aqui é um sal oxigenado e libera oxigênio. Esse carinha aqui era muito utilizado em padaria na fabricação de pão francês. Além de dar crocância, ele fazia com que o pão inchasse, ficasse lindo. Por quê? Pela liberação de oxigênio. Só que ele era nocivo à saúde, então foi proibido. E aí, em cima ainda de análise ou decomposição, e a gente vai ficar mais com esse nome aqui, tá? A gente vem para 3 nomes especiais ou casos especiais de decomposição, que é a pirólise, eletrólise e fotólise. Piro quer dizer fogo, lise quer dizer decomposição. Pirólise, decomposição pelo calor ou decomposição térmica. Esse símbolo embaixo da seta indica que esse sal está sendo aquecido. Cuidado que esse símbolo também é indicativo de variação. Por isso ele é usado aqui. Deixa eu tomar água que a minha voz está sumindo. Agora sim. Então, aumentando-se a temperatura do carbonato de cálcio, tá? Que a gente chama de calcinação, a gente tem o óxido de cálcio mais gás carbônico. Então, nota que isso aqui é uma pirólise, porque a decomposição do sal em outras duas substâncias se dá através do calor. Eletrólise, eletricidade. Lise, decomposição. Decomposição pela eletricidade. Pega-se NaCl, passou a corrente elétrica numa cuba eletrolítica, você obtém o sódio metálico e você obtém o cloro, que é gasoso. Isso aqui é muito utilizado em indústria química para a obtenção de cloro e sódio. Legal? E a fotólise, foto quer dizer luz, lise, decomposição, decomposição pela luz. E aí você tem a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Lembra quando a gente falou em óxido, algumas páginas atrás, funções inorgânicas, as duas últimas, a última função, né, de inorgânica, a gente viu só óxidos, mas aí eu falei que você ainda vai ouvir falar em peróxidos, que o oxigênio vale -1, e superóxidos, que ele vale -0,5. Mas isso, quando aparecer, a gente toca para vocês, para não ficar uma coisa muito longa e você esquecer. É mais fácil quando aparecer a gente dar um toque, que aí fica mais retido, tá?
no seu cérebro. E aí olha que legal, quando você passa, né, luz pela água oxigenada, ela se decompõe em água e oxigênio. E aí você vê, quando você coloca água oxigenada num ferimento, ela começa a borbulhar. Porque o sangue ele tem enzimas que reagem com a água oxigenada, né? E produz, libera água, decompõe, né, a água oxigenada em água e oxigênio. E aí isso faz com que bactérias, fungos, eles não resistam. Por isso que é interessante. Agora tem um problema. A água oxigenada tem que ser usada imediatamente quando você corta, ou quando você rala, ou quando você fere a sua pele. Aí ela vai ter uma ação eficaz. Caso contrário, ela pode evitar ou fazer com que a cicatrização demore um tempo maior. Então tem que ter cuidado. E aí outra coisa importante, que é os vidros que contém, né, que são onde você, os recipientes com água oxigenada, geralmente são vidros escuros. Mesmo se eles forem brancos, eles são tão leitosos que eles não permitem a passagem da luz. Senão aquela água oxigenada, ela vai se decompor. Quando você passar no seu ferimento, está passando água, ou pelo menos uma composição muito diluída de água oxigenada. Então é importante porque essa substância, em contato com a luz, se decompõe. Tranquilo isso? Quer dizer, a gente mostra para vocês tanto a síntese quanto a análise ou decomposição. Então a primeira parte foi síntese, lembra que apresenta dois tipos: a síntese total, onde os reagentes são substâncias simples; a síntese parcial, onde pelo menos um dos reagentes, uma substância composta. Aqui não, aqui é direto, uma única substância composta vai se decompor em duas ou mais substâncias. Tanto faz se são simples, simples e composta, composta e composta. Tranquilo? E não se esqueça disso aqui, que é fundamental. E aí eu coloquei aqui, ó, tá? Alguns exemplos para você dar uma olhada e guardar, porque é assim que cai numa prova, e aí ele dá essa reação e pede para você assinalar a alternativa que traz a classificação da reação analisada, ou dá o nome. Eu quero que você assinale a alternativa que apresente uma reação de pirólise. E aí você vai pelo símbolo ou então pela indicação na seta. Tranquilo? Então na próxima página a gente continua, gente boa. Valeu, e a voz está indo embora.